Fala galera, olha só, aqui vai uma sugestão de um site que o meu irmão, o Heitor, mandou para mim perguntando se era interessante, e eu achei bastante interessante. Para você que é aluno do primeiro ano, que está começando comigo agora, então, o estudo da tabela periódica, eu vou dar uma sugestão de um site interativo na qual você pode exercitar várias propriedades relativos aos elementos químicos, combinações entre eles, configuração eletrônica, orbitais, subníveis de energia, distribuição eletrônica de Linus Pauling, classificação dos elementos químicos, classificação dos grupos ou famílias, bastante interessante. Então eu vou digitar aqui, ó, P-Table, Periodic Table. Vai direto para lá, o site é ptable.com, e aqui eu já tenho então a tabela periódica, tá, bem demonstrada. Então, por exemplo, aqui assim, ó, eu vou ali, eu realcei quem são os metais alcalinos em marrom. Agora no grupo 2 ou família 2A, os metais alcalinos terrosos. Aí eu tenho aqui então a série dos lantanídeos ou elementos lantanoides, os actinídeos, os metais de transição, os metais pós-transição, que são do bloco P, os semimetais, bronze, giácea, assim sábado teríamos poleta mais o astato, os não metais, os gases nobres, todos identificados. Percebe que eu tenho aqui em cima uma reguinha que regula a temperatura. E percebe que assim que eu vou conduzindo o cursor para a direita, os elementos estão mudando de estado físico. Quem for cinza é sólido, quem for, sei lá, esse roxo ali é líquido e quem for vermelho é gasoso. Tá? Então eu vou levar, por exemplo, aqui eu vou levar para 5.395 graus Celsius. Percebe que aqui embaixo o tântalo, o tungstênio e o rênio são os únicos metais ainda no estado líquido, que ainda não tornaram-se gasosos. Tá? Do lado contrário, eu vou levar lá para o super frio, lá perto do zero absoluto. Então percebe ali, por exemplo, que a menos, vamos botar aqui, menos 220 graus Celsius. Eu apenas tenho como no estado gasoso apenas os elementos hidrogênio, hélio e neônio. Então você consegue fazer essa brincadeira de ver qual elemento é mais resistente, qual tem o maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição. Eu vou deixar aqui então a minha régua na temperatura ambiente que a gente considera como sendo 25 graus Celsius. Está aqui com o meu mouse aqui, deixei 22 graus Celsius. Você pode pegar e, por exemplo, clicar sobre o elemento químico, clicar sobre o flúor. E aí você tem aqui ao lado uma descrição do elemento. Tá? Flúor, estado a 22 graus Celsius é gasoso, massa atômica, nível de energia, eletronegatividade, ponto de fusão, ponto de ebulição, eletroafinidade, potencial de ionização, o primeiro potencial, e depois eu tenho os outros potenciais, tá? Raio atômico calculado em picômetros, dureza, módulo, densidade, ou seja, você tem informações específicas sobre cada um dos elementos químicos da tabela periódica. Então, aqui em cima eu tenho, por exemplo, elétrons. Quando eu clico nos elétrons, eu tenho então ali, ó, os elementos pertencentes ao bloco S, distribuição eletrônica, em que a gente vai aprender quando falar bastante sobre o diagrama eletrônico de Linus Pauling, elementos do bloco P, elementos do bloco D, elementos do bloco F, e se você clicar sobre o elemento, por exemplo, cobalto, ele dá ali embaixo, aqui, ó, ele dá o formato dos orbitais. Então, os elementos do bloco S são orbitais esféricos, os elementos do bloco P são halteres, tá? E aí ele dá aqui, ó, elementos do bloco D, elementos do bloco F, tá? Distribuição eletrônica, então bastante informações. Isótopos, interessante, por exemplo, aqui, ó, eu vou clicar no carbono. Então eu vou pegar aqui, ó, carbono de massa 8. Percebe ali que na tabelinha, em cima da tabela periódica tem, ele é um emissor de próton. O carbono de massa 9, ele é um emitor de pósitron. O carbono de massa 10 é um emissor de pósitron. O carbono de massa 11 também é um emissor de pósitron. Vê que eu estou aumentando o número de massa e vendo que tipo de emissão radioativa até chegar no isótopo estável.
O carbono de massa 12 já é um isótopo estável, ou seja, não emite radiação. O carbono de massa 13 continua estável. O carbono de massa 14 é um beta emissor, emite partículas beta. O de massa 15 também, número de massa 15. Então, assim você pode clicar o hidrogênio, por exemplo, ó, cliquei no hidrogênio. O hidrogênio, o prótio, o hidrogênio de massa 1 é estável. O de massa 2 também é estável. O de massa 3 é um beta emissor. Então você pode ter avaliação desses radioisótopos. Os compostos, então eu vou pegar, por exemplo, aqui eu vou juntar o cálcio, eu clico no cálcio, levo aqui no meio. Se eu juntar o cálcio com o cloro, por exemplo, que compostos eu posso ter? Então eu tenho aqui ao lado CaCl2, cloreto de cálcio, tá? E eu tenho as outras possibilidades. Se eu juntar, por exemplo, vou apagar aqui, ó, uma possibilidade gigantesca, se eu juntar o carbono com o hidrogênio. Então eu vou ter ali CH4, gás metano, C2H2, gás acetileno, CH2, etileno. Então eu tenho as possibilidades. Então você pode... a minha está configurada para inglês aqui, né? Não sei como configura para português. Então, propriedades, foi o que a gente estava no começo. Então, é uma sugestão para vocês, assim que a gente for apresentando para vocês o conteúdo da tabela periódica, vocês irem acessando o site e se familiarizando com os elementos químicos, com os nomes, com as propriedades, com as classificações, com a distribuição eletrônica, com o formato dos orbitais, com os compostos que podem ser formados a partir da ligação entre os diferentes elementos químicos. Então, são várias informações bastante interessantes. ptable.com, para quem não fala inglês é ptable.com, e aí você configura ela para o português. Eu não sei se tem português, mas se tiver, melhor ainda. Essa é a dica de hoje, então, para a gente sobre esse site interessante, sobre a tabela periódica. Fechou, galera? Abraço para vocês, até a próxima dica com o professor Ademir. Fui!